Boa noite a todos. Damos início a esse evento importante do Setembro Amarelo. A Associação Mineira de Psiquiatria tem o prazer de propor essa conversa e tentar encaminhamentos, delineamentos interessantes nesse assunto, tá? O suicídio se previne com políticas públicas de saúde mental juntos pela vida. Nós vamos mais um evento. Esse evento não se termina hoje. Eu acho que se continua o Setembro Amarelo durante todo o ano. Nós já fazíamos eventos ao longo do ano de orientações, né? E precisamos continuar essa política de ensino, né? E aprendizado na saúde mental. Prevenindo os adoecimentos, né? A qualidade, a saúde emocional, que vamos ter um mundo melhor e mais dinâmico. Eu queria, então, explicar um pouco sobre a dinâmica da participação desse evento, para que todos tenham ciência, né? O professor Cleito, deputado estadual, estará no centro da mesa como debatedor nesse primeiro momento. Ele terá 12 minutos iniciais para explanações. Eu vou dar o contexto sobre a primeira pergunta e, posteriormente, os participantes terão 2 minutos para perguntar, com direito também dos outros participantes, incluindo o moderador. Eu sou Bruno Couto Moreira, né? Não me apresentei, desculpe. 1 minuto para comentário em seguida, tá? Eu vou ajudar com parte técnica também, né? A parte técnica da psiquiatria, também temos representantes também, técnicos aqui também. Então, sempre vamos estar presentes aí para ajudar também, tá? Eu queria, então, iniciar, professor Cleiton, com a seguinte colocação para um contexto geral, né, sobre a saúde mental no momento, né, e na Assembleia Legislativa, né? Qual a atuação a Assembleia Legislativa tem na construção das políticas públicas e na prevenção do suicídio? Acho que você está mais por dentro também desse assunto. O que você souber, a gente também ter no futuro aí, nessa discussão, né, encaminhamentos interessantes. Deixo a palavra, 12 minutos. Bom, doutor Bruno, mais uma vez quero agradecer o convite através do senhor da Associação Mineira de Psiquiatria, para a gente debater, discutir um tema tão caro, tão precioso. Quero aqui saudar também a presença de outros interlocutores que vão participar dessa importante noite, doutora Luciana Chamoni, a Daphne, doutor Bruno Barcala, doutora Carolina Lacerda, doutora Dagmar, a quem eu faço uma grande reverência aqui pela história, a luta pelo nosso Galba Veloso, doutor Richardson Machado, doutor Paulo Roberto, a querida Laura, também uma ardorosa defensora do Galba, a Ruth, que está aqui também, são as pessoas que eu vejo, e aqueles que estão participando. Bom, nós criamos, no ano de 2019, a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio, à Depressão e à Automutilação. Exatamente no mês de setembro, dentro dessa lógica do Setembro Amarelo, para trazer para a Assembleia Legislativa, para o poder público, uma discussão de um problema que se transformou no problema de saúde pública mundial, que é a questão do suicídio. Por isso, eu acredito muito na temática que a Associação Mineira de Psiquiatria trouxe. Suicídio se previne com políticas públicas de saúde mental. Suicídio se previne com políticas de saúde, de políticas públicas de saúde mental. Esse tema, ele, por si só, já é extremamente provocante. Eu costumo dizer, doutor Bruno, e quem está nos acompanhando, que anteriormente, quando alguém falava em suicídio, e até mesmo em determinados lugares, para onde que nós encaminhávamos, ou para onde que as pessoas encaminham aquele que tem um sentimento suicida? Geralmente, para se buscar uma questão ligada à espiritualidade. Vai na igreja, conversa com o pastor, conversa com o padre, vai em um grupo ali, de repente a pessoa tem um problema
ligado a um vício, a uma dependência química, a um NA, um AA da vida, que são grupos importantes. Não estamos aqui tirando a importância das igrejas, muito menos a importância de grupos que têm reconhecidamente um grande serviço prestado para a sociedade, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, entre outros. A questão é que nós chegamos num momento em que não dá mais para imputar esses grupos ou para transferir para esses grupos uma responsabilidade que é uma responsabilidade do poder público. Quando eu digo isso, doutor, ontem nós tivemos até uma discussão trazida pelo nosso mandato e eu abordava uma questão sociológica que foi trazida no final da década de 90 por um sociólogo alemão chamado Robert Kurz, que escreveu uma obra que é Os Últimos Combates. Inclusive, na época, ganhou o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário brasileiro, se tornou um best-seller. O Kurz ele tinha uma revista, que era uma revista chamada Crises. Ele foi chamado de profeta do Apocalipse. Entre outras coisas que ele previa, que o suicídio seria um dos grandes males do terceiro milênio. E esse mal, ele chegou. Chegou porque ontem eu trazia um dado, que é um dado da Organização Mundial de Saúde, estabelecendo as 3 coisas que mais matam no planeta. E aí, esse dado ele é do mês passado, e dizia ali um estudo da OMS. Criminalidade, guerra civil, até por conta dessas situações que têm ocorrido recentemente no Afeganistão, a guerra na Síria, e também suicídio. Só que o que é mais assustador desse dado é que, se nós somarmos as pessoas que morrem de criminalidade e vítimas de guerras civis, não se chega à metade das pessoas que morrem de suicídio diariamente. A cada 3 minutos, uma pessoa se suicida no planeta, um dado recente, o que é assustador. E esse era um problema de hemisfério norte. Só que esse problema, doutora Dagmar, ele chegou aqui para nós. É um problema hoje de Brasil, e é um problema que aí depois os senhores e as senhoras podem discorrer sobre ele, mas eu vou trazer aqui, por exemplo, uma situação que a gente tem no meu sul de Minas. O sul de Minas, há um estudo, porque há um grande número de suicidas na zona rural. E há um estudo da Universidade Federal de Lavras, de 2013, imputando esse problema ao uso abusivo de agrotóxicos, entre eles o famoso glifosato, conhecido anteriormente como Roundup, mudaram até o nome, nome fantasia de Roundup, agora se usa glifosato, exatamente para tentar esconder essa situação. E eu estou dizendo de algo que eu conheço, de algo que eu vivenciei, porque todos os dias chegam notícias de que pessoas na zona rural do sul de Minas cometeram suicídio por conta dos efeitos danosos sobre o organismo, sobre o cérebro. Então, quando eu trago essas questões, para a gente iniciar, e aí, doutor, fique à vontade, porque é um tema que me faz uma grande provocação, e não me deixe passar dos 12 minutos aqui. Mas quando a gente trata de política, quando a gente trata de política pública, para quem está nos assistindo, a primeira coisa que a gente deve responder é: o que é política pública? Essa é uma pergunta que eu trago. O que é política pública? E uma resposta muito simples é dizer o seguinte: política pública é o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Vou repetir o que eu acabei de dizer. Política pública é o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Ou seja, se o Estado é omisso, se o Estado decide não ter impacto na vida dos cidadãos, isso também é uma opção e não deixa de ser uma política pública. Quando eu trago essa definição de política pública, para fazer aqui também uma provocação, chegou a hora em que o Estado não pode se calar mais diante dessa situação do suicídio. A OMS, e aí, se eu estiver errado, podem me corrigir,
ela estabelece que o suicídio é um processo que se inicia com a ideação suicida. Ou seja, é uma consideração vaga sobre a morte, sobre morrer, que, dependendo da intensidade, vai desencadear um plano suicida, resultar num ato suicida, e esse ato suicida pode ou não ser um desfecho fatal. Quando a gente considera que o suicídio, nesse sentido, ele tem uma multicasualidade, sendo o que vou chamar aqui de um processo multifatorial, multideterminado, dentro da definição de política pública, dentro da definição do suicídio e dentro dessa ideia que você tem multicasualidade, multifatores, fatores que determinam a lógica do suicídio, a questão é, nós não podemos mais fechar os olhos para esse problema, e aqui eu estou me colocando na condição de um agente público, de um deputado estadual, um representante do povo mineiro na Assembleia Legislativa, que inclusive venho aqui fazer esse apelo para que, juntamente com a Associação Mineira de Psiquiatria, com a Defensoria Pública, o doutor Bruno aqui presente, com aqueles que se preocupam e pensam, nós precisamos criar algo dentro de um país que hoje é omisso. Essa é a verdade. Dentro de um Estado que não tem uma estratégia de prevenção ao suicídio. Isso é fato. Nós não temos, por exemplo, um plano estadual de combate ao suicídio. Nós temos, e eu dei uma pesquisada nisso, nós temos um discurso muito bonito. Programas de prevenção que foram discutidos em 94, depois em 1996, se trouxe até peritos canadenses para discutir isso aqui, mas nada de concreto, doutor Bruno e pessoal, aconteceu. Nós temos as chamadas diretrizes nacionais, essas 2 diretrizes minutos, tá brasileiras. bom? Oi? 2 minutos. 2 minutos. Uhum. Nós temos as chamadas diretrizes brasileiras que aparecem no Plano Nacional de Prevenção ao Suicídio de 2006. De 2006, que depois a gente pode voltar e discorrer sobre ele. Então, pegando esses 2 minutos para encerrar, a questão eu sei que o doutor Quirino vai trazer uma visão um tanto mais ampla de Brasil, eu vou ficar em Minas Gerais. Minas carece de um plano estadual de prevenção ao suicídio, que defina objetivos claros, que tem embasamento em evidências científicas, inclusive com estudos de caso da situação de Minas Gerais, como essa que eu trouxe do sul de Minas, que supere a falta de atendimento, tratamento e apoio adequados, deficiência no método de identificação de casos. É notório isso, doutor Bruno, o que expõe a necessidade desse debate. Políticas públicas eficientes na área da saúde pública para prevenção do suicídio. E aí, como alguém da área de humanas, eu digo sempre que a gente precisa votar em Viktor Frankl. E Viktor Frankl tem que ser um norteador dessas políticas públicas. E aí eu encerro esse primeiro momento com a frase do Frankl. Se você me der um motivo para se matar, 1000 motivos eu te darei para que você seja convencido a preservar a sua vida. Excelente finalização, né? É realmente extraordinário, Viktor Frankl. É de uma capacidade, né, nesse tema que a gente tem que sempre ter como norteador, realmente. Eu vou dar aviso que esse evento será gravado também e estará disponível segunda-feira nas mídias sociais da Associação Mineira, né? No canal do YouTube, tá bom? Eu vou passar a primeira pergunta ao Dr. Bruno Barcala Reis, defensor público da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Você terá 2 minutos para essa primeira pergunta e depois da resposta de 5 minutos, nós podemos ter comentários dos participantes.
Fique à vontade, doutor Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os participantes aí. Não vou enumerar todos que, se faltar um, vou me sentir culpado por isso, mas agradeço a MP pelo convite, a todos os presentes, em especial ao professor Cleiton, né, a quem dirige a minha pergunta. Primeiramente, professor, parabéns pela explanação. Achei realmente muito bem balizada e que retrata a nossa realidade e expõe assim, as necessidades, né? Não somente nesse momento de trabalho, né, do setembro, né, em especial, mas sim como política pública, né, a ser definida. E eu acho que eu vou direto ao ponto. Eu achei tão bem colocado que eu acho que a pergunta é como faremos para efetivar essa proposta que o senhor trouxe, né, a definição no Estado dessa política, né, da efetivação do plano, né, de controle, de incentivo a tudo que pudermos fazer em prol de evitarmos que os suicídios, pelo menos nesse número tão relevante, continuem a se dar. Acho que por hora é o mais importante. Doutor Bruno Couto, já posso? Pode responder sim. Doutor Bruno Barcalo, obrigado pela pergunta. Eu agradeço a pergunta, porque ela acende aqui, primeiro, um misto de sentimentos. No primeiro momento, um sentimento de frustração. Mas, no segundo momento, um sentimento de esperança. Vou dizer por que o sentimento de frustração. Sentimento de frustração porque esse problema já poderia ser resolvido em Minas. E aí entra a questão da política pública e daquela definição que eu trouxe. E vou dizer por quê. Quando nós criamos a Frente Parlamentar, e aí eu queria também aqui dar nome aos outros parlamentares, deputada Celise da Viola e o deputado Charles Santos, que junto comigo compõem a coordenação dessa frente. Coincidentemente, uma semana depois, eu visitei o Galba Veloso quando estava naquela discussão acerca da possibilidade, naquele momento ainda era uma possibilidade de fechamento do hospital. E lá, quando eu tratei dessa questão, que nós tínhamos feito um debate na Assembleia Legislativa, que estava se iniciando essa frente parlamentar, imediatamente se levantam os profissionais do Galba para dizer o seguinte: professor, o Galba tem condição de ser, em Minas Gerais, um centro de atendimento nessa área. O Galba tem profissionais preparados e capacitados para iniciar aqui um processo. E o Galba ele tem essa característica histórica. O Galba ele é vanguardista no que diz respeito à questão psiquiátrica, sobretudo na questão de fármacos e também de residência psiquiátrica no Estado, a partir do seu surgimento. E tínhamos ali, doutor Bruno, a opção de ver o Galba como um centro de atendimento a pessoas com sentimento suicida em Minas Gerais. Com a possibilidade de, a partir do Galba, nós expandimos isso para os 4 cantos do Estado. Um centro na Zona da Mata, um centro no sul de Minas, um centro no Vale, ou nos vales, um centro no norte, um centro no sul, e por aí vai. Aí o senhor sabe muito bem, como defensor público, o que aconteceu. Quando eu digo que tenho esperança, é porque o Galba fecha, mas a equipe do Galba ainda está presente, entendendo que a missão não acabou e que nós temos a possibilidade de voltarmos a essa discussão.
e pressionarmos quem tem hoje o poder da caneta para fazer política pública de verdade no que diz respeito a esse assunto, que é um assunto tão delicado e, ao mesmo tempo, que nos incomoda tanto, e cuja tendência é piorar. Nós temos que ser muito racionais nesse sentido. O que vem, em termos de impacto emocional, nesse período pós-pandemia, estejamos preparados. Estejamos preparados, por exemplo, para acompanhar aquilo que aconteceu no primeiro semestre da Universidade Federal de Alfenas. Eu estou trazendo aqui da Federal de Alfenas, quando 5 jovens, 5 é muita coisa, 5 jovens tiraram sua vida, doutora Dagmar. E esses jovens poderiam ter sido atendidos em um espaço privilegiado e, ao mesmo tempo, em um espaço que lhes proporcionaria um atendimento com quem conhece, com quem entende do assunto. Eu vejo esse é um caminho, doutor. Mas a gente tem muita coisa ainda para discutir, inclusive com projetos de lei, inclusive com realização de mais seminários, de mais discussões, e acho que a Assembleia Legislativa de Minas ela tem um papel fundamental nesse sentido, e é por isso que, não à toa, o doutor Bruno me convidou para estar aqui. Essa é uma missão que eu entendo que a gente tem no nosso mandato. Excelente fala. Até mesmo a rede SARA de hospitais de reabilitação poderia ser criado um protótipo como Galba Veloso, né, em toda a rede de Minas Gerais, até do Brasil, né, de referência, né? Quem quiser comentar, gente, pode levantar a mãozinha, tem a mãozinha aí embaixo do aplicativo, mas eu vou passar agora a palavra ao Paulo Repsold, representante do CRM. Tem 1 minuto, Paulo, para comentar rapidamente, tá? Depois pode, em seguida, vai ter oportunidade para perguntas, tá bom? Ok. Boa noite a todos. Também, da mesma forma, se eu fosse citar todo mundo aqui, vai ficar alguém de fora, eu também ficaria com consciência pesada da deselegância. Mas, em nome do Bruno, cumprimento aos demais colegas, né, que estão presentes aí, considerando vocês todos colegas dentro desse movimento em prol de uma saúde mental pública de maior qualidade e de maior capilaridade na nossa sociedade, né? Porque o que está faltando é isso. O comentário, rapidamente, é que, partindo do pressuposto que 99%, praticamente quase 100% das pessoas que praticam suicídio, consumado ou tentado, padecem de transtornos mentais, comumente depressão, comumente associado ou não à dependência de álcool e outras drogas, né, normalmente ilícitas, e outras doenças mentais também, mas mais comuns são essas. Então, se tratar adequadamente e regularmente, ou seja, ao longo do tempo a pessoa não ficar sem tratamento, essas pessoas terão a sua doença mental, que comumente é crônica, ela estará estabilizada, ou seja, a ausência de sinais e sintomas clínicos, estabilizada e mantendo um quadro emocional relativamente equilibrado. Portanto, a conclusão que eu quero dizer é que nós temos que buscar uma assistência em saúde mental, particularmente assistência pública, o SUS, de qualidade. E é o que, infelizmente, nós não vemos no Brasil, principalmente ao longo desses 30 anos, que há um desmonte da saúde mental, principalmente no que se refere a leitos hospitalares para esses quadros graves, mas também no setor ambulatorial também, porque a assistência ambulatorial teve um viés também ideológico e que deslocou a assistência psiquiátrica para uma assistência não médica e muitas vezes muitas vezes não, comumente equivocada. Então, finalizando, ou seja, tenhamos uma assistência em saúde mental pública de qualidade, com regularidade e bom financiamento, né? Porque sem dinheiro nada acontece, e nós teremos uma redução a níveis mínimos de suicídio na sociedade.
Ou seja, claro que uma coisa, nenhuma sociedade está livre de suicídio, mas existem padrões mínimos naturais em qualquer tipo de sociedade, mas a nossa não. A nossa sociedade tem um índice de suicídio extremamente elevado. E com redução desses índices, né? Porque o mundo todo, Claro. vendo esses índices catastróficos que o professor Clayton falou, estão reduzindo esses índices de suicídio. E no Brasil tem aumentado os índices de suicídio. Então, nós estamos na contramão, né? Alguém da equipe do Galba gostaria de falar? Só uma curiosidade, Bruno. Só uma curiosidade. São 3 indicadores muito objetivos, porque a qualidade da assistência à saúde mental ela é difícil. Assim, o pessoal mede por internação, né? Ou seja, reduz internação, tá boa, ou seja, a saúde mental. Né? Ou seja, não, a saúde mental tem 3 aspectos, 3 critérios objetivos que nós percebemos a qualidade dela. Nós estamos aqui falando, desde que começou esse encontro. Suicídio. Então, aumento do suicídio. Outro, aumento da população de rua. População de rua não é opção de ninguém, nem é pobreza. É até uma ofensa, porque a população pobre é extremamente solidária. Se alguém está passando dificuldade, o irmão, o primo, o tio, o pai, a mãe, sempre acolhe, tenta ajudar, ele não põe a pessoa em situação de rua, como nós vemos. A maior parte dos moradores de rua padecem de transtornos mentais, principalmente ligados à dependência química grave, crack e até o alcoolismo, e doenças mentais, tipo esquizofrenia, etc. E o terceiro, que eu posso dizer muito bem, eu sou psiquiatra forense e trabalho no Departamento Penitenciário de Minas Gerais e mexo com perícia, é o aumento da população carcerária com doenças mentais, principalmente aquelas que cometem crimes em função de uma desestabilização da sua doença mental. O esquizofrênico está em surto, o depressivo que está em surto e vai lá, ataca a ex-mulher e tenta se matar, e é preso, etc. O dependente químico que comete pequenos furtos para poder manter seu vício, ou então que briga dentro de casa, etc, etc. Então, esses 3 critérios objetivos que dá para se contar, é contável, objetivo, né? Aumentaram no Brasil e no estado de Minas Gerais. População de rua, população carcerária e população suicida. Durante a pandemia ainda mais, né? Com certeza. Frisando, não só isso, que ele já foi, mas o Paulo Repsoldi foi coordenador da saúde mental do Estado, no governo Anastasia, e tem essa experiência, né? Aproveitar também dessa experiência para nos ajudar também. Dagmar, você gostaria de falar sobre a equipe do Galba? Tá, o áudio está fechado, Dagmar. O áudio ainda está fechado. Eu vou deixar mais esse comentário, gente, depois eu vou passar para a próxima pergunta, né? A gente vai abrir mais comentários também. Quero só pontuar o seguinte: se nós reunirmos o que o Bruno Barcala questionou, o que o professor Cleito respondeu e o que o Paulo Repsoldi apontou, e você, Bruno, colocou, nós temos uma clareza, né, do quão danoso é para a assistência em saúde mental do nosso Estado a redução de leitos que foi feita. E quanto nós temos direito e dever de nos apropriarmos dessa luta e dessa reivindicação diante dos gestores. Então, era só esse apontamento que eu não gostaria de deixar passar, porque com isso nós estamos, sim, evitando que pessoas sofram ao ponto de não conseguirem concatenar o desejo de viver e partir para a opção da morte, certo? Que é um momento de um sofrimento intensíssimo. Então, nós temos muita responsabilidade nesse momento. E temos que alertar nossos gestores por quão falhos estão sendo. Muito obrigado, Dagmar. Eu não consigo, gente, comentário rápido, né? Mas a equipe do Galba Veloso era extraordinária. Foi, sem dúvida, o melhor local que eu trabalhei de urgência e emergência. Como CTI é um local muito pesado, né? Que foram falados, são áreas pesadas do pior momento da pessoa. Todos os outros locais não deram conta.
mas assim, a equipe era extraordinária, mesmo nesse ambiente de difícil, né, tratamento de patologias gravíssimas. Era o local físico mais estruturado, as paredes eram todas pintadas como alas de pediatria, humanizados, coloridos, com grafites. Estava num momento de últimos 20, 10 anos de reformas e melhorias, né, com a progressão dessa humanização preconizada pela luta antimanicomial. Só que eram pessoas antimanicomiais não radicais, né, na proposta e de não fechamento e abrupto de hospitais. Então, assim, realmente... E os enfermeiros, por exemplo, que trabalhavam, e outros técnicos que trabalhavam em Sersans, em outros hospitais, eu trabalhei em André Luiz, trabalhei em Santa Maria, que são hospitais particulares, sem dúvida, foi o melhor local de trabalho. E a equipe lá, pós-graduada na área, é raríssimo encontrar equipe com pós-graduação em saúde mental. Então, eles falavam que era mais do que o João 23 da saúde mental, né? E foi fechado, né? Não viram qualidade, não viram nada. E o que a gente falou nesses comentários tinham que ser espalhados e regionalizados, né? Eu trabalhava assim com uma política de humanização e essa questão da liberdade, que o paciente saia livre para fazer suas coisas, né? E tinha muita liberdade, como no Raul Soares, nas visitas nós vimos, os pacientes têm a liberdade, às vezes, de andar quando já está melhorando do quadro, tem, né, o pátio livre, né, que a gente fala, eles ficam livres para circular. Isso no hospital clínico não tem condição. Eu trabalho no IPSENG, que a ala psiquiátrica é no andar, é muito difícil o paciente ter essa mobilidade, o paciente, igual a criança, precisa movimentar. Então, aqui, eu acho que tem que pontuar essa questão do GALBA e não criaram novas vagas, né? Estão tentando agora criar novas, mas não criaram. Então, o GALBA ainda é necessário, né? Até que se prove o contrário, né? Eu vou dar a palavra, não vou delongar, né? Vai ter perguntas semelhantes também que a gente possa continuar esse assunto, mas eu vou dar a palavra a Luciana Chamoni, da Comissão de Direito à Saúde Mental da OAB de Minas Gerais, que ela possa fazer a pergunta ao professor Cleiton, tá? Tem 2 minutos, Luciana, para a pergunta. Obrigada, Bruno. Boa noite a todos e todas. Boa noite ao professor Cleiton. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas explanações. Boa noite aos meus colegas interlocutores. Vou cumprimentá-los na pessoa do Dr. Bruno, defensor público, meu colega. Eu queria trazer, na verdade, uma reflexão em forma de pergunta ao professor Cleiton, porque a conversa tem caminhado para o rumo da falta de leitos psiquiátricos. Eu queria trazer um outro contexto que muitas vezes a gente não considera quando a gente fala em assistência. A Corregedoria do Tribunal de Justiça recentemente me passou uma informação sobre o aumento de procuras de ações judiciais de judicialização de saúde mental, ações que pleiteiam internações involuntárias ou internações compulsórias. Então, eu queria só trazer aqui algumas informações relevantes para os senhores. Todas elas relacionadas ao estado de Minas Gerais, capital interior. Em 2015, foram 268 processos com essa temática. 2016, 292. 2017, 278. 2018, 620. 2019, 926. 2020, 1.254. Em 2021, esses dados fecharam no mês de julho, 776. O que a gente percebe a partir disso? Um aumento de quase 5 vezes o número de ações judiciais que envolvem a judicialização da saúde mental de 2020 comparados ao ano de 2015. Minha pergunta é, com o fechamento do Hospital Galba Veloso, com a falta de leitos no Hospital Raul Soares, essa semana eu já tive notícias de que não temos mais vagas para atender pacientes homens do interior. Onde serão cumpridas as ordens judiciais de internações involuntárias e compulsórias? Eu te ajudo a comentar depois, professor Cleiton, mas fique à vontade para responder. Eu acho que essa pergunta ela tinha que ser direcionada ao Dr. Fábio, secretário de Saúde, e também ao governador Zema. E aí eu vou fazer aqui, doutora, o meia-culpa, porque quando eu digo meia-culpa, é o seguinte, nós temos nos deparado, quando eu falo nós no gabinete, com uma série de pedidos de internação de pessoas numa situação onde o CRAS, onde os médicos não
conseguem mais lidar com aquele paciente. A família, então, vocês sabem muito bem o que as famílias sofrem quando existem esses chamados surtos psicóticos e afins. Qual que é o conselho que a gente dá? Judicializa. Só tem uma solução, vá à justiça. Porque antes a gente tinha um encaminhamento, vamos encaminhar para o Galba. Ontem nós tivemos a informação, e aí o doutor Bruno Barcala pode dizer muito bem, a informação é de fila de espera no Raul Soares. Fila de espera? Saúde mental? A família vai ficar ali, doutor Paulo Roberto, esperando até quando? Até a pessoa ela cometer um assassinato? Até ela cometer o suicídio? Então, doutora, essa pergunta eu não tenho resposta, e ela é extremamente angustiante, porque os dados que a senhora apresenta, eu tinha eles aqui, e eles são assustadores. Assustadores. Ou seja, nós estamos diante de uma tragédia anunciada. Estamos diante de uma hecatombe na saúde pública, e aqueles que têm o poder da caneta não estão levando essa questão a sério. Doutor Paulo Roberto, ainda bem que o senhor está livre desse problema. O senhor que coordenou saúde mental no Estado. Imagine, eu me coloco no lugar do senhor nesse momento, como quem fez gestão pública e como quem hoje está com as mãos atadas. Assim como o doutor Bruno, doutora Dagmar, ou seja, vão esperar uma tragédia. E aí eu falo assim, nós estamos diante de um Brumadinho da saúde mental. Exato. É complicado a situação, vou passar a palavra aos comentários, mas assim, os plantonistas do Raul Soares deixam claro, ontem, segunda-feira, 100 vagas, ontem 100 vagas, negando vagas. Eu neguei vaga no fechamento do Galba, com a paciente no telhado. Eu falei, não, eu já sou mais esquentado, todo mundo já me conhece, eu passei para a coordenadora de assistencial, Carvalhais, da FEMIG. Eu falei, não, você que toma ciência aí, você me fala se ela vem ou não, paciente. E ela ficou sem chão, porque assim, é uma questão que mata o paciente no telhado. Às vezes, eu recebi um paciente que dormiu fora de casa, porque a família não tinha condições de colocar ele dentro de casa, até que a polícia teve coragem, que o SAMU não foi, para trazer até o hospital. Então, são casos assim que não dá para esperar em fila de espera. Só um dado que às vezes a maioria não tem: o Hospital Gedor de Minas Gerais, do interior de Minas, é um dos únicos, talvez o único, que tem central de leitos. E ele tem 185 vagas, é um hospital especializado de psiquiatria. São 160 vagas do SUS, com central de leitos. O Saulo, que no interior, fala que demora 3 meses para a vaga sair na central de leitos. Como que eles dizem que tem baixa ocupação no Raul Soares? Como que dizem isso, sendo que mais de 2, 3 vezes na semana, sem vagas, negando vagas a pacientes do Raul Soares? Então, não são 116 vagas no Raul Soares. Na minha contagem, até dezembro, que eu trabalhei lá, eu regulava os leitos no plantão, no máximo 94 vagas, sendo que as outras 30 vagas ficavam vazias. Então, é claro que vai dar uma ocupação vazia, só que não tem leito. Eu tive pacientes que tive que colocar na cadeira, eu não tinha onde colocar, né? Eu tinha cadeira. Doutor, se me permite, 10 segundos aqui, eu me recordei, quando você fala, por exemplo, de um plano estadual de combate ao suicídio ou de política pública na saúde mental. Na Itália, a primeira coisa que a Itália fez, e aí, se alguém souber, eu pesquisei, a gente não tem, é um censo, um levantamento importante para a gente ter um monitoramento em todo o estado de quantas pessoas estão numa situação de risco em termos de saúde mental. Existe em Minas Gerais? Eu desconheço. E nós teremos que ter esse estudo. Interessante. E aí, doutora Luciana, no meu gabinete, eu não aconselharia a pessoa, procura a justiça, porque aí o juiz que está lá, ele não tem a mínima noção, ele tem que dar ordem, né? Mas sabendo que aquela ordem não será cumprida, porque não tem como cumprir.
o professor Cleiton, até por isso que, antes de fazer a pergunta, eu falei que mais do que uma pergunta, ela era uma reflexão, né? Porque, assim, eu concordo com o senhor, isso é papel do Poder Executivo, né? Assim, essas respostas deveriam vir de lá. Mas eu considero muito oportuno a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa só no paciente que se dirige, né, ao hospital, mas essa questão das ordens judiciais, elas realmente crescem aí assustadoramente. E realmente, para mim, é muito angustiante falar, orientar alguém, falar judicialize, sem a gente pensar numa solução efetiva dessa judicialização, né? Porque judicializar, a gente passar a batata quente para o colega, né? Assim, vamos passar para o judiciário resolver, mas resolver significa realmente prestar uma assistência, né? A gente está falando aqui de saúde, a gente prestar assistência e trazer melhor para a condição de vida desses pacientes. Então, não adianta a gente judicializar se não tiver uma forma de cumprir. Vou dar a palavra agora à enfermeira Laura, também gostaria de comentar. Boa noite. Só um comentário aqui bem rápido, que essa fila de espera que está acontecendo na saúde mental, né, a desassistência, a falta de leitos, que tanto nos assustam, mas parecem não assustar, não tocar os gestores, mas a gente está passando por uma situação de pandemia onde a gente viu a falta de leitos aí clínico. O que acontece, né? Como que isso reverbera na população? Só que a saúde mental, ela já está assim há anos, né? E piorou na pandemia. E vai piorar ainda mais. Então, eu acho que essa reflexão que a Luciana trouxe é muito importante, porque a gente já vivia isso antes. A saúde mental já vivia falta de leitos. Com o fechamento do Galba, com a precarização do Raul Soares, com ameaças de fechamento de mais serviços de saúde mental, a situação tende a piorar. Agora, a gente costuma muito dizer, a vida do paciente psiquiátrico, será que vale menos que a das outras pessoas da população? Né? Acho que é uma pergunta que o Fábio Bacaretti mais o Zema deveriam responder. Eu vou ter que passar a palavra agora para mais uma pergunta, deixo comentários em seguida a mais, tá bom, gente? Eu vou passar a palavra, Richardson, eu vou passar a palavra a você, né? Senão vai ficar muito tarde também. Desculpa não ter conseguido antes, mas Richardson Machado é coordenador da Câmara Técnica de Saúde Mental do Corém-MG, então até coloco também o Dr. Bruno Barcala para essa questão da Câmara Técnica do Corém de Enfermagem, que às vezes vão ajudar também nessa parte técnica de saúde mental. Mas pode fazer a pergunta, Richardson, fica à vontade. Boa noite a todos, né? Cumprimento aí na pessoa do Dr. Bruno Couto. Eu estou participando aqui em Florianópolis do 4º Encontro Latino-Americano de Enfermagem e Saúde Mental, e a realidade, né, que tem sido vista em todos os países da América Latina, principalmente após a pandemia, o aumento, né, gritante aí do número de suicídios, principalmente entre profissionais da saúde, e principalmente entre os profissionais da enfermagem, que é um dos maiores contingentes, né, de trabalhadores e da saúde. A minha pergunta vai nesse sentido, porque, lógico, né, a gente está acompanhando as discussões aqui da preocupação, até de fila de espera para pacientes do serviço de saúde mental, mas no que se refere a cuidar de quem cuida, porque nós estamos observando a sobrecarga, né, maciça dos profissionais de saúde, não só da enfermagem, como de outras áreas aí, e se estão sendo falhas políticas públicas, implementações, as ações governamentais para assistência à saúde mental à população, assim, nós temos que preocupar ainda mais com relação a quem está lá no front, né, cuidando. Então, gostaria de ouvir aí né, as colocações e os pensamentos dos colegas. Professor Cleiton, fica à vontade, tá? Primeiro, saudar a chegada aí no nosso querido Iveson, meu amigo Iveson, vereador em Sete Lagoas, e tem um trabalho de serviços prestados àquela comunidade, cuidado com as famílias, sobretudo com as crianças e adolescentes, quando esteve à frente do Conselho Tutelar. Doutor Richard, eu acho que vocês devem estar discutindo aí um grande problema
que tem assolado e vai piorar entre profissionais de saúde, que é a síndrome de burnout. Essa é uma questão também que me preocupa. Ontem até citei um estudo de um professor argentino, Roberto Almada, que escreveu uma obra chamada O Silêncio dos Bons. E hoje eu fui procurar porque uma pessoa me pediu se eu conseguia encontrar a obra. E eu trouxe ontem uma notícia de que atingidos pela síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, eram profissionais de educação e de segurança pública. Os profissionais de saúde estavam entre os 5 mais atingidos. Hoje, o professor republicou o livro, porque nesse período de pandemia, os profissionais de saúde são, de longe, os atingidos com essa doença. Então, a sua colocação, e a sua provocação, no bom sentido, ela traz também essa reflexão. Quem mais cuida da saúde é quem mais está precisando do cuidado da mesma. E é claro que, por conta de tudo que se enfrentou na pandemia, de tudo que se experimentou durante a pandemia, as consequências elas virão. Quero só, para encerrar, na pergunta, trazer aqui uma situação que eu vivi naquele pico do coronavírus no início de maio, aliás, final de abril, início de maio. Um grande amigo, ele me ligou e disse assim: professor Cleiton, eu queria que você conversasse com a minha filha. Eu não sei o que dizer para ela. Então, para vocês entenderem a situação, a filha, uma pneumologista de 28 anos, trabalhando num hospital público de São José do Rio Preto, quando, de repente, ali o sistema público colapsou, não havia mais UTI, não havia mais leito, e restou aquela médica receber, doutor Richardson, no corredor do hospital, os pacientes que chegavam agonizantes, sem conseguir respirar. E aí, essa moça, ela contou para o pai, depois para mim, que ela simplesmente sentava no corredor do hospital, colocava os pacientes no colo e ia passando a mão na cabeça até que a pessoa desse o seu último suspiro. E essa moça desesperada ligou para o pai para dizer o seguinte: eu não fiz medicina para isso. Eu fiz medicina para salvar a vida. Eu fiz medicina para conseguir atender as pessoas. Então, uma moça como essa, doutor Richardson, ela representa muitas enfermeiras, muitos enfermeiros, médicos, profissionais de saúde que lidaram com um período que ainda não acabou, mas cujas consequências virão pela frente. E acho que, volto a repetir, nós precisamos pensar em políticas públicas, inclusive de valorização salarial. É por isso que, não à toa, o Corém está lutando por uma coisa mais do que justa, que é essa questão do piso da enfermagem, que urgentemente precisa ser aprovado. Excelente. Alguém gostaria de comentar? Eu vou agradecer, algumas pessoas vão precisar ir nesse momento, né? Muito obrigado a presença, o Dr. Bruno Barcala Reis, da Defensoria, tá? A Luciana talvez vai ter que também ir mais cedo também, fica à vontade, tá bom, gente? Mas alguém gostaria de comentar? Obrigado. Com licença. Eu agradeço. Enquanto eu vejo alguém que gostaria de comentar. Bruno, isso. Posso comentar? Pode sim. Achei muito oportuno a gente falar de burnout. E eu falo isso porque eu atuo na Justiça do Trabalho e hoje nós costumamos falar que burnout é a nova LER. Né? Assim, antes as pessoas que trabalhavam em linha de produção, elas adoeciam por movimentos repetitivos. Hoje quem adoece é o cérebro. Então, realmente, precisamos ficar muito atento com essa questão de fomentar, né, políticas de saúde mental, e aí até alarga um pouco essa questão de políticas públicas, né, porque promover saúde mental é um papel de todos os atores sociais. Fica um alerta para as empresas também se atentarem com cuidados com os seus prestadores de serviço, com seus colaboradores. Claro que aqui, quando a gente está falando dos profissionais de saúde,
Acredito que a pergunta tenha sido feita, voltada para os profissionais da rede pública, mas acho que a gente tem que ampliar o leque para isso aí e entender que a promoção da saúde mental no meio ambiente de trabalho é um fator fundamental. Muito obrigado. Dagmar, gostaria de falar, Dagmar? Sim. Eu gostaria de dizer aqui, porque o professor Cleiton falou que isso deveria ser encaminhado, essa questão, né, ao Fábio, secretário de Saúde, e ao Romeu Zema. Eu acrescentaria aí todos os prefeitos de todos os municípios que estão também com essa situação de precariedade nas mãos. Porque quando nós reunimos aqui o panorama, nós temos uma pandemia com aumento de situações de sofrimento emocional. Temos os profissionais, como muito bem enumerou o Richardson, gente, como sofreu os profissionais da saúde nesse momento. Mas eles não foram também os únicos que sofreram, não. Muitos outros profissionais de outras áreas sofreram muito também. Muitos viram suas empresas ruírem, viram perder seu emprego. Então, nós estamos vivendo uma situação de pandemia que atingiu a todos, mas atingiu de uma forma muito mais intensa aqueles que são os mais vulneráveis, e principalmente as pessoas portadoras de doenças mentais. Certo? E nós temos hoje gestores que estão fazendo vistas grossas a isso, que não estão enxergando a necessidade, a importância e a responsabilidade que eles têm de instituir uma assistência digna, adequada a todos. O SUS tem que ser fortalecido nesse momento para ele poder dar resposta eficiente para todos que estão em sofrimento e que dependem do SUS. Veja bem, como o Paulo disse, aumento de suicídios, aumento de doentes mentais na população de rua, aumento de doentes mentais encarcerados, aumento da fila, né, de pacientes com internação compulsória determinada pela justiça e sem atendimento, como ficou claríssimo pela colocação da Luciana, certo? Então, eu teria como, nesse momento, me dar vontade, né, de fazer uma proposta aqui. Isso gente, que eu ia fazer, Dagmar. Vamos fazer um comunicado claro do óbvio, do que está gritante de sofrimento dentro de Minas Gerais e entregar na mão, né? E fazer ler junto com a gente Romeu Zema, Calil, prefeito de Betim, prefeito de Sete Lagoas, de Lagoa Santa, de quantas lagoas existirem e de quantos municípios existirem. Precisa muito. Não é mais possível nós ficarmos debatendo isso, entendendo isso claramente, e eles fazendo de conta que não estão vendo nada. Gente, me desculpem, mas sabe? Mas precisa. Eu iria fazer essa colocação, até se o professor Cleiton quiser também participar, né? Talvez com essa gravação, levar esses dados, compilar esses dados de forma clara e sucinta, né? E pedir uma reunião. A gente fez isso em 2020 com o secretário de Saúde, mas quem sabe pedir o governador, transmissão ao vivo, né? E às vezes os prefeitos junto, para se olharem esses dados, né, e verem propostas certas, né? Outra questão que a gente tem que tirar de hoje, que o professor Cleiton falou também, sobre a possibilidade do censo, discutir sobre essa possibilidade, como fazer, às vezes é uma coisa que a gente pode instigar essa confecção também, né? Eu não sei se foi esse o termo, mas projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, né? Se você quiser comentar também, professor Cleiton. Eu acho que nós podemos pensar juntos num projeto de lei, porque existem projetos de lei para fazer censo, por exemplo, de pessoas com deficiência, existem projetos de lei para o censo de crianças aí que necessitam de atendimento especial,
por que não fazer um levantamento do número de pessoas que têm doenças mentais, ou que desenvolveram doenças mentais, até para que a gente possa mensurar qual é o tamanho do problema aqui, porque a gente está falando aqui, nós sabemos que o problema é grande, mas talvez ele seja muito maior do que a gente imagina, doutora Dagmar. A ideia é super interessante, que a gente não tinha pensado até no momento. Eu vou, mais uma pergunta, eu acho que dá tempo, professor Cleiton? Eu estou aqui à disposição. Vamos mais uma pergunta que eu acho que essa é especial, porque ela queria direcionar sobre essa questão até de leis também. Eu acho que talvez vai comentar sobre isso, que é a Carolina Lacerda. Carolina Lacerda é do grupo de familiares Madon, né? E ela tem a vivência, né, desses ambientes também, no atendimento, isso aí mais do que ninguém consegue falar dessa vivência, né? Fique à vontade, Carolina, o áudio agora ligou, pode ficar à vontade de fazer a pergunta, tá bom? Tá bom, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Então, eu sou familiar de um paciente. Com relação a essas internações compulsórias, eu faço parte desse grupo, porque, né, direcionando aí a Luciana e ao doutor professor Cleiton, o meu irmão, ele já teve internado no Galba, mediante a justiça, mediante a obrigação da justiça por uma medida compulsória, porque foi negada a internação para ele, a gente teve que entrar na justiça, pedir internação compulsória, e foi aí que nós conseguimos que ele internasse lá no Galba. Ele também já esteve internado compulsoriamente, mediante a justiça, numa clínica para dependentes químicos, e aí nós entramos novamente agora, depois, um pouco antes do Galba fechar, novamente a internação compulsória. O microfone fechou novamente. Carolina, pode abrir de novo isso? Pode continuar. Com o fechamento do Galba, nós entramos novamente com o pedido de internação compulsória, e aí a Justiça pediu que nós procurássemos hospitais psiquiátricos particulares, que eles iriam fazer um levantamento de valores e tal, e a gente viu que a média de uma diária no hospital psiquiátrico é de R$6 mil. Então, eles fecharam um hospital público para pagar R$6 mil numa diária de um hospital particular, né, para aqueles que entrarem com pedido de internação compulsória. E eu só queria deixar isso claro, né, professor Cleiton, e também com relação à questão que acontece. Nós sabemos que pela OMS, a dependência química é um transtorno mental, né? Como o senhor mesmo estava falando aí. Então, o meu irmão, ele passou por situação de rua, ele passou pelo sistema carcerário já 5 vezes, e ele tem a esquizofrenia e outros transtornos mentais diagnosticados, e também a dependência química. E diversas vezes foi negada a internação dele, tanto no Raul como no Galba, alegando que o problema dele, no momento, não era uma crise psiquiátrica, mas era uma crise de abstinência de droga, e foi negada a internação dele várias vezes. Eu queria saber, já que a dependência química é um transtorno mental, né, um hospital psiquiátrico pode negar a internação, o pedido de internação ou de atendimento a um paciente, a uma pessoa, alegando que aquela pessoa ela é um dependente químico, sendo que a dependência química é um transtorno mental? Porque diversas vezes nós fomos negados o atendimento com essa alegação de que o problema dele era a dependência química, sendo que nós sabemos que a dependência química é um transtorno mental, e sendo que ele também tem um transtorno mental, outros, como a esquizofrenia. E a questão das clínicas terapêuticas, das clínicas para dependência química, o que acontece? Que nós ficamos sem saída, porque nas clínicas para tratamento de dependência química especificamente, eles não aceitam uma pessoa que tem um problema mental, como a esquizofrenia e outros problemas mentais, porque eles falam que não tem o profissional, não tem o psiquiatra, não tem como eles darem a medicação. Então, nós não temos nem o atendimento no âmbito psiquiátrico, e nós não temos um atendimento no âmbito da dependência química, e nós ficamos sem apoio dos dois lados, né? Eu queria saber, no caso aqui do município de Belo Horizonte, como que a gente vai resolver isso, já que não tem uma clínica pública para dependência química com profissionais especializados para dar medicação, né, que possa dar essa medicação e tal, e o hospital psiquiátrico que tinha, que agora também não tem mais, então agora que está mais complicado ainda, não aceitava a internação de uma pessoa dependente química, alegando que não era o lugar certo para ele. Fique à vontade, professor Cleiton. Bom, Carolina, eu até
gostaria que uma parte dessa resposta fosse dada pela doutora Luciana, que aí entra no aspecto jurídico, no aspecto legal. Mas aí eu gostaria também de responder numa outra questão, que é um grande problema que nós temos. Bom, primeiro que as clínicas terapêuticas, que são aquelas clínicas que vêm com o viés ligado à questão do voluntariado, do terceiro setor, e que sobrevivem com muita dificuldade, e estão, inclusive, com muita dificuldade nesse momento, porque perderam doações, não realizaram aquelas festas, os almoços que davam condições para essas clínicas se manterem, elas, de fato, não estão preparadas para receber uma pessoa como o seu irmão, que, além da dependência química, ainda traz esse problema de esquizofrenia que você trouxe aí. Por outro lado, aquelas clínicas que teriam condições, os preços eles são exorbitantes. São clínicas de internação compulsória, e aí você tem o atendimento psiquiátrico, geralmente nessas, o tratamento com os fármacos, mas, ao mesmo tempo, são poucas as famílias que têm condições de pagar. Aí eu volto na questão de política pública. Nós teríamos que ter espaços, e isso eu já debati, inclusive foi tema de debate na Assembleia Legislativa, porque casos como esse que você trouxe, Carolina, aparecem constantemente. Teríamos que ter uma clínica no Estado para receber esse tipo de atendimento e de internação. Do ponto de vista jurídico, o que foi negado, eu gostaria que a doutora Luciana desse essa contribuição. Mas, eu repito, precisamos, sobretudo na região metropolitana, termos um centro especializado para receber pessoas que não são poucas, tá? A sua situação, eu vi até o Wilson balançando a cabeça, a sua situação, a situação da sua família, é de muitas famílias pelo Estado. Vamos precisar do censo mesmo para ajudar. Fica à vontade, Luciana, quiser comentar. Primeiro, eu quero me solidarizar à Carolina, né, pela situação tão delicada, e dizer que vou fazer como o professor Clayton, assim, são perguntas que realmente também não consigo responder, né? São questões que os nossos gestores, são respostas que os nossos gestores precisam nos dar às famílias dos pacientes, dar à sociedade. E você trouxe uma informação, Carolina, que talvez seja relevante a gente levar isso para conhecimento dos gestores, que é a questão do próprio custo, né? Se a ordem judicial determina que seja cumprida a internação numa instituição privada, na ausência de condições e de leitos numa instituição pública, o Estado está pagando muito mais caro para poder garantir o básico, né? Que é o direito à saúde e ao melhor tratamento concentrando a necessidade de cada paciente. Então, assim, o ideal seria que a gente pudesse convencê-los por uma questão de humanidade, né? Assim, eu parto sempre desse pressuposto. Mas, se não for por aí, vamos mostrar também que a desassistência pode custar muito mais caro para o Estado. Muito obrigado. Laura, gostaria de comentar? Só antes da Laura comentar... Pode sim. Desculpa até aqui a intervenção, mas o que acontece? Eu fico aqui ouvindo as pessoas, e aí, doutor Bruno, a gente volta naquela história, né? No Brasil, no que diz respeito à política de Estado, o tempo todo a linguiça correndo atrás do cachorro. Exato. Enquanto a linguiça estiver correndo atrás do cachorro, né, doutora Dagmar? Mas a gente tem esperança que isso pode mudar, né? Vamos fazer a nossa parte no que for possível, né, para tentar, né? Fique à vontade, Laura. Não, é que eu só queria fazer a pergunta para o professor Clayton antes de ele ir embora. Sim, estaria aqui ainda antes a Dagmar e a Daphne, mas pode ser, pode fazer. A vez é da Laura.
Ótimo, aí a gente troca aqui. Laura, pode fazer a pergunta, aproveitar. O Quirino ainda está entrando. Uhum. Professor Cleiton, nós sabemos que a política estadual de saúde mental do Estado de Minas Gerais ela é do ano de 2016 e ela está desatualizada em relação à atual política nacional de saúde mental, que foi dada pela portaria 3588 de 2017. Nesse sentido, né, nós temos no cenário de Minas Gerais a adoção de uma política pública de saúde mental ideologizada e que não se baseia em evidências científicas, mas sim numa narrativa política ideológica que não possui eco na ciência, não tem nenhum laço na realidade, tampouco respeita as legislações vigentes. E isso tudo aliado a interesses econômicos financeiros dos gestores, que optaram por economizar com a saúde mental pública, trazendo inúmeras consequências danosas para a população. Como que vem ocorrendo no contexto atual aí da precarização da assistência da saúde mental em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais como um todo. E tem exposto a população a situação de iminente situação de assistência psiquiátrica. Neste contexto, né, uma vez que nós estamos vivenciando uma situação de pandemia, onde, né, a demanda de saúde mental da população tem aumentado, e já que temos uma política nacional de saúde mental do ano de 2017, não seria este o momento oportuno da Assembleia Legislativa se debruçar em prol de fazer a necessária revisão da política estadual de saúde mental, a fim de garantir, por meio de legislação estadual, que as melhores práticas assistenciais em saúde mental sejam a realidade no estado de Minas Gerais? Falou tudo, né? Tinha que falar, né? Laura, muito interessante a sua pergunta. E aí a gente tem que voltar no ano de 2016 até para entender como que essa política ela foi construída. E aí eu lamento muito quando as ideologias elas interferem nas decisões de políticas públicas. Eu confesso que quando eu me deparei com a política estadual de 2016 ligada à saúde mental, dentro das minhas limitações sobre a área, eu fiquei muito assustado com o que eu vi. Muito assustado, sobretudo, com a ingerência sobre essa política do movimento antimanicomial. Não vou fazer rodeio aqui, não. Eu respeito todas as matizes ideológicas, todas as opiniões, mas eu acho que em tudo deve-se ter um equilíbrio. Não é o caso daquilo que está em vigor, aquilo que rege as nossas políticas. No entanto, eu faço uma outra provocação aqui, no bom sentido. Qual deputado hoje, na Assembleia, teria condições de construir uma legislação que atendesse tudo aquilo que nós estamos discutindo? Ou que assessoria, será que a consultoria da Assembleia, por melhor preparada que ela seja, ela garantiria um escopo dessa discussão que atendesse às necessidades dessa população no estado de Minas Gerais? Não. Por isso, eu acredito que política ela se faz dentro do coletivo. E por isso eu acredito que as pessoas que têm que pensar política de saúde mental estão aqui. Estão aqui, e aí eu me coloco inteiramente à disposição para, dentro daquilo que for construído, apresentar como proposta, que eu acho que urge a necessidade de nós atualizarmos a legislação até para que isso dê maiores garantias e até preservação do profissional da área psiquiátrica na hora de exercer a sua função no estado de Minas Gerais. Então, fica aqui a minha provocação. Eu devolvo para vocês, para a doutora Dagmar,
para o doutor Bruno Couto, para você, Laura, que trabalha há muito tempo com isso, doutor Paulo Roberto, que está aqui, e para uma equipe que vocês têm, que é uma equipe muito preparada, a responsabilidade, e juntamente com a Assembleia, e aí eu me coloco à disposição, a gente apresentar uma nova proposta. Mas ela não tem que partir da casa, ela tem que partir de quem conhece para a casa e da casa para se regularizar. Acho que é importantíssimo essa articulação e a ajuda, né? Esse caminho. E a gente reunir esforços. Eu até tinha comentado com você, eu tinha até comentado com você, com a Laura, a questão da gente fazer um projeto de lei e apresentar, então, já que o professor liberou a gente, vamos seguir em frente com essa ideia aí e apresentar um projeto de lei aí para ele, né, para a gente ver se dá uma melhorada aí na situação. Primeiro atualização, né? E depois quem está vivenciando sabe as arestas que precisam cumprir, né? Que está faltando. Eu vou dar um exemplo simples. Ontem eu apresentei um projeto de lei para incluir uma pessoa, pessoas com uma doença rara, que na legislação mineira não é considerado pessoa com deficiência. Agora, para construir toda a justificativa do projeto, eu corri até os especialistas da área, que ajudassem a construir a justificativa que levasse a essas pessoas terem os seus direitos adquiridos, da mesma forma que a lei de inclusão garante a outras deficiências. Tá certo? Então, é o caso da psiquiatria. Eu vou deixar a Ruth, pode falar, Ruth, abrir o microfone, depois se a Laura quiser comentar. Está abrindo o microfone, pode comentar. Ainda não abriu. Agora sim. Agora sim. O que acontece? É igual, né? Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Professor Cleito falando assim que tem que partir de nós para o executivo, né? Não, o legislativo. Que acontece? Mas ele sugeriu uma proposta aí da questão do censo. Eu acho para nos auxiliar também da gente fazer esse documento aí, o censo seria interessante. Esse censo também poderia ser a nível municipal, vereador também propor esse censo no município, o legislativo também, né, estadual também, propor esse censo aí, porque é uma forma de levantar dados e nos auxiliar no nosso projeto. Interessante. Quer comentar, professor Cleito? Fique à vontade. Não, perfeita a colocação da Ruth. Acho que facilitaria se cada município fizesse o seu censo, em pouco tempo, os 853 municípios daria à Secretaria de Saúde do Estado um mapeamento que aí nós, inclusive, teríamos condições de cobrar mais incisivamente um plano estratégico, uma política que a gente sabe que hoje é uma necessidade urgente. Obrigado, Ruth. Laura, gostaria de comentar? Agora o áudio... Gostaria sim, não só agradecer o professor Cleiton e dizer que vamos dar trabalho a ele. Ele pode esperar. Projeto de lei é caminho. Um trabalho bom que nós vamos conquistar aí coisas boas, né? Precisamos, igual você falou, professor Cleiton, a política, né, de 2016, né, causa certa estranheza e está difícil a situação. Então vamos tentar melhorar, né? Evoluir e melhorar, né? Ok. Iveson, gostaria de comentar, Iveson? Não. Boa noite a todos. Boa noite, Cleiton. Acho que a pandemia só veio tirar o véu, né, revelar, infelizmente, políticas públicas, saúde mental, protocolos de contra o autoextermínio, foram coisa para inglês ver, alguma coisa que fizeram simplesmente por fazer,
mas que não se investiram, não capacitaram, não investiram nos profissionais, e creio que esse momento pandêmico que nós vivemos só veio esfregar na nossa cara que, infelizmente, nunca foi efetivo. Hoje aqui em Sete Lagoas eu falo que estou vendo a Ruth, a Daphne, aí são duas pessoas que vestem a camisa, e que quem dera que tivesse mais Ruths e Daphnes aqui em Sete Lagoas, pessoas que abraçam a causa mesmo, fazem acontecer. E queria aqui, eram duas perguntas que eu queria fazer para o Cleiton e para quem mais puder responder. Claro que nós sabemos do déficit de política pública, o Cleiton já explanou isso aí. Acho que o áudio fechou novamente, né? Fechou seu som, Y. O microfone, pode abrir. Voltou? Voltou. Tomara que possamos, sim, que cada município possa lutar pelo seu censo, e através disso, sim, a Guimar falou de um projeto de lei, acho que tem que partir, sim, da Guimar, de uma construção onde possamos, inúmeras pessoas com diversas visões, construir um projeto de lei, e através de uma comoção popular. O Cleiton já deixou claro aí que nem a judicialização, nem algo judicial hoje tem sido efetivo. Então, acho que é uma luta, uma construção que vamos ter que nos unir aí, porque a causa é mais do que nobre. Eu queria fazer uma pergunta para o Cleiton, e se alguma outra pessoa que responder, no caso seriam duas. A primeira seria que sabemos que a OMS define hoje como bem-estar não apenas a saúde física, mas também a mental e toda a realidade que cerca o ser humano. Nesse sentido, sabemos que uma das coisas que nos fazem querer o bem do outro é o amor. Sabemos que houve um ser humano no mundo que explicitamente morreu por amor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria saber se há alguma linha ou algum norte epistêmico que trata as pessoas nessas condições pela perspectiva do amor concreto, através do amor, da filosofia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus passou por essas agonias, depressões, tristezas, dores internas e externas. Creio que nenhum homem conseguiu passar o que ele passou. Queria até questionar o Cleiton se existe alguma política pública sobre essa questão. E por que será que é claro que nós temos um caminho longo a percorrer ainda, e por que será que não podemos também criar convênios e parcerias com faculdades, igrejas, pessoas que trabalham na área a fim de averiguarmos, estudarmos o planejamento de ações concretas do Estado para ajudar nesse mal, que creio que tem assolado muitas famílias e nos assola também. E talvez uma das formas é estabelecermos um núcleo de estudo, eu acho que poderia partir daqui hoje, né, de avançar essa matéria a nível governamental, com cartilhas, planos de ação, conscientização, e material sobre isso para ajudar quem aconselha e quem está na condição. Sabe, também a elaboração de vídeos, conteúdos, capacitação para os servidores públicos, começando, quem sabe, por nós, Ruth, graduados no serviço social. Interessante proposta. Muito à vontade, professor Cleiton. Bom, isso eu sempre trago aqui como experiência de resultados concretos, né, nesse sentido, o exemplo da Fazenda da Esperança. Verdade. A Fazenda da Esperança, enquanto clínica terapêutica que tem um resultado que está entre os melhores resultados do mundo em termos de recuperação de pessoas. Nós ouvimos o Dr. Paulo Roberto agora há pouco sobre a questão também do impacto emocional e o que isso tem causado de transtornos na saúde mental em relação à população carcerária. E aí você conhece muito bem, Ibson, a experiência das APACs e como que as APACs elas poderiam ser uma política de Estado e não a política de uma associação ou até mesmo de alguns poucos desembargadores do Tribunal de Justiça ou um outro juiz que tem
Tem um áudio aberto aí, pessoal? Isso. Está com a MP. E aí, essa experiência da PAC, doutor Bruno, não sei quem aqui conhece, e vai reforçar isso que o Wilson fala, dessas opções que são opções diferentes em termos de tratamento, de lidar com o ser humano, de trazer a pessoa de volta à sociedade, são experiências que nasceram dentro dessa ótica, dentro dessa perspectiva cristã. E aí eu sou muito fã do Viktor Frankl, eu volto nele aqui. O doutor Bruno está até rindo aí. Eu acho que a gente precisa base, de... Né? Como é que é, doutor? É a base, né? Acho que a gente precisa de mais Viktor Frankl aí em termos de saúde pública. Agora, eu faço aqui uma provocação, até chegou o doutor Quirino aí. Eu acho que, dentro do que o Wilson falou, trago aqui uma reflexão. A publicidade em relação ao Setembro Amarelo é uma publicidade falha, errônea, e ela tem sido muito mais danosa do que, de fato, uma publicidade que gere algum tipo de resultado. Já temos pesquisas sobre isso. Precisamos repensar como chegar a essa discussão de Setembro Amarelo na nossa sociedade, que está virando uma propaganda contrária. O mês de setembro do ano passado foi o mês com maior índice de suicídio do país, né? É basicamente isso aí. Cleiton, eu já poderia emendar uma segunda pergunta já? Eu acho que agora é o doutor Quirino, né? Eu não sei como é que está aí. Nós vamos ter que passar a palavra, Wilson, para o doutor Quirino, mas eu vou explicar. Você vai perguntar para ele agora isso. Vamos ter a oportunidade. Eu acho que é fundamental essa discussão e aprimoramento, né, das condutas e como fazer, né, essas questões e melhorias, né, da assistência e também das políticas, das propagandas, né. Eu acho que falar sobre Setembro Amarelo é falar sobre política e orientação o ano todo, né? Não só o Setembro Amarelo. Tem que ser o ano todo e da maneira correta, científica, né? É importantíssimo sempre abarcar e retomar, né, os aspectos técnicos e científicos.